Durante sua sabatina no Senado, o Cristiano Zanin deu respostas que levam a crer que talvez o Lula tenha indicado um ministro conservador. O direito à vida, ele está expressamente previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. Cristiano Zanin foi indicado para assumir o cargo que antes era do ministro Lewandowski, que se aposentou, indicado pelo Lula, e que essa indicação gerou muita polêmica, né, por ele ter defendido o Lula na Lava Jato, né, mas também por parte da esquerda, por medo de não conhecer as posições do Zanin em várias pautas que são caras aí a pelo menos setores da esquerda. O Zanin, ele foi aprovado pelo Senado, ele de fato já sabemos que ele vai se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Então vale a pena a gente ver aqui 3 temas sobre qual o Zanin respondeu durante a sabatina, né? O primeiro tema foi com relação à descriminalização das drogas, né? Ele foi questionado sobre isso, daí eu vou mostrar um trecho aqui, uma transcrição que estava numa reportagem do Globo, a resposta que o Zanin deu, né? Então, o Zanin respondeu ali, né, que a minha visão, senador, é de que a lei deve definir a atribuição do agente público. Então, o que é preciso ver sempre no caso concreto é se o agente público tem atribuição para realizar o ato de persecução, para realizar o ato que leva, por exemplo, à apreensão de drogas. Até aí ele está uma resposta mais técnica, até que ele chega nesse ponto aqui. Então, não é uma questão de ser favorável ou não ao combate às drogas. Eu acho que a minha visão, efetivamente, é de que a droga é um mal que precisa ser combatido. E por isso, este Senado tem, inclusive, aprimorado a legislação com esse objetivo. Acredito de promover o combate às drogas e os temas que estão relacionados. Aqui é sempre bom a gente lembrar que o combate às drogas, né, é uma das maiores fontes aí da população carcerária, né, então boa parte dos problemas que a gente tem, né, de direitos humanos nas carceragens, a superpopulação carcerária está relacionada aí ao combate às drogas e também é uma fonte aí de violência policial, especialmente contra a população negra e pobre, né? Então, sempre bom lembrar quando a gente fala sobre combate às drogas que não está se falando só das drogas, mas as consequências do seu combate, né? Essa colocação é lamentável, é o mínimo que se possa dizer, né? E eu acho que o PT tem um histórico de indicação do Supremo Tribunal Federal que é catastrófico, né? E é muito triste ler coisas dessa natureza em um país como o Brasil. O mal não são as drogas, mal é o discurso do combate às drogas tal como ele se implementou entre nós. Eu acho triste, veja, Colômbia agora, que tem um governo de esquerda também, Gustavo Petro, está discutindo a legalização de todas as drogas. Todas. Né? Por uma razão muito simples, porque, primeiro, a gente sabe, depois de décadas de guerra às drogas, a gente sabe qual foi o seu verdadeiro resultado, não teve nada vinculado à diminuição do seu consumo, muito pelo contrário, você cria toda uma situação na qual as drogas aparecem como uma força quase redentora, né? Porque, afinal de contas, se ela é tão combatida, porque ela deve ser alguma coisa absolutamente fantástica mesmo, porque toda a sociedade faça todo esse tipo de encenação, de teatralização, de dramatização, coisas dessa natureza. Segunda coisa, essa guerra, como você bem levantou, ela serviu só para uma coisa, encarcerar a população pobre, né? Que essa é a população que efetivamente ela é penalizada por esse processo, né? Porque aqueles consumidores de alto padrão aquisitivo, eles conseguem muito bem se livrar sem menor tipo de problema. E o terceiro elemento que parece fundamental, certo? Do ponto de vista psicológico, o discurso de que as drogas é um elemento destruidor das relações, isso é uma falácia. A parte um setor muito, muito pequeno das pessoas que efetivamente consomem, são aqueles que estão disposições para droga-adição e que você poderia tratar isso como problema de saúde pública. O resto tem um uso recreativo que é absolutamente estável, que não muda em absolutamente nada, certo? O fato que acontece é o seguinte: nossas instituições, elas são incapazes de fazer com que as pessoas efetivamente se sintam felizes, entendeu? Então, o que você faz? Você cria uma figura, as drogas, você coloca o problema de todas as contradições internas da nossa vida, das relações sociais, nas drogas. Então, vem aquele discurso do tipo, não, as drogas destroem a família, né? Por exemplo, né?
Eu acho muito interessante isso, porque o correto seria dizer, não, meu amigo, não é as drogas que destroem a família, que destrói a família é a própria família. Não? São tradições internas da própria família, são os conflitos internos da própria família. Jogar em cima de um elemento exterior é um clássico das nossas sociedades. Sabe? Uma coisa que é a encarnação mesma do mal. As pessoas começam a falar como se fosse a própria figura do demônio que se materializa diante das pessoas. É claro que isso é uma visão completamente irracional, ela é uma visão absolutamente mistificadora, no seu pior sentido. Né? E uma sociedade que consegue eliminar este problema, na verdade, normalmente são sociedades que simplesmente legalizam. E veem como isso, a gente pode ver, eu vejo o caso do Uruguai, por exemplo, que é um caso interessante. O que aconteceu? Explodiu, teve explosão de consumo de droga, porque eles legalizaram o uso da maconha, porque eles estatizaram o processo, porque você pode comprar na farmácia, porque você tem lá. Não, nada disso aconteceu. Ou seja, as sociedades elas têm que saber lidar com as suas próprias contradições, com os descontentamentos que elas produzem, ao invés de encontrar em uma figura, como a figura das drogas, a razão para todos os seus males. Agora, o que se espera de uma política de esquerda é que ela faça a sociedade ver o que ela não quer ver. Não? Obriga a sociedade a ver o que ela não quer ver. Ela tem uma função de esclarecimento dentro desse processo. E ver como dentro desses jogos políticos clássicos, a primeira coisa que a gente abre mão é exatamente da nossa função, porque uma colocação como essa do senhor Zanin mais uma vez, não se diferencia em nada de qualquer político, qualquer jurista conservador. Pode-se imaginar o tipo de votação que ele fazer caso aconteça um pedido dessa natureza, um pedido que peça que ele legisle exatamente sobre esse tipo de questão. Isso num país onde esta questão é uma questão importante, é uma questão central. Pelo uso dela, exatamente na organização do medo como elemento fundamental, né, em torno das nossas relações. Então, medo do narcotráfico, medo disso, medo daquilo. Sendo que a gente sabe muito bem que isso é gerado por um processo, que é esse processo proibitivo. Né? Outras políticas poderiam conseguir resolver essa situação de uma maneira completamente diferente. É um tópico importante dentro do debate nacional, que a esquerda brasileira ela tem a capacidade orgânica e crônica de não ter uma posição clara a esse respeito. Pois é, e daí você vai ver, professor, tem outros pontos que o Zanin também se mostrou um pouco conservador, como, por exemplo, aqui quando ele foi questionado sobre a questão do aborto. A questão do respeito à vida, o direito à vida, ele está expressamente previsto no artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, é uma garantia fundamental. Então, nessa perspectiva, temos que enaltecer o direito à vida, porque aí estamos cumprindo o que diz a Constituição da República. Então, quando pergunto para ele sobre o aborto, ele vai dizer, não, a gente tem que garantir o direito à vida, que é um apito de cachorro aí para dizer que, sou contra o aborto. Vamos e convenhamos. Que palhaçada é essa? Que relação tem o direito ao aborto com o problema da questão da vida? Qual que é a relação? Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Colocar as coisas nesses termos é simplesmente uma desonestidade intelectual da pior espécie. Né? Ninguém é contra a vida por você defender o aborto. Não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. A primeira coisa veja, o que a gente está insistindo aqui, existe uma violência constituinte das sociedades ocidentais, né, da qual nós estamos inseridos, contra o corpo feminino. Né? É uma maneira simplesmente de você controlar o corpo das mulheres e controlar o desejo das mulheres. É só isso. Essa que é a questão do aborto. Certo? Porque você acha então que todos os franceses e as francesas, todos os ingleses e as inglesas, todos os alemães e alemãs, todos eles são contra a vida? Que bobagem é essa? Você tem milhões de vários países que legalizaram o aborto já há décadas. Certo? E ninguém coloca as coisas nesses termos. Isso é intelectualmente desonesto. Até porque a questão é muito clara. Quer dizer, a gente poderia lembrar bem, vida é um conceito político. Por que você coloca no mesmo patamar
certo? Um feto que tem um tamanho mínimo e não tem atividade cerebral, ele está completamente dependente do corpo materno, e uma pessoa que tem autonomia, tem atividade cerebral, certo? Consegue sobreviver por si mesmo. De onde vem essa ideia que você coloca esses dois elementos dentro do mesmo conjunto? Certo? E a questão do aborto é uma questão que é presente em várias sociedades durante várias épocas. Isso é uma ilusão, isso é o pior de todas as estruturas biopolíticas do cristianismo. A gente fala, você não tem nenhuma capacidade efetiva, certo, de se responsabilizar, de ser a pessoa responsável por aquilo que acontece no seu corpo, né? Eu acho isso colocar as coisas nesses termos mostra muito claramente o tipo de postura que a gente pode esperar. E, mais uma vez, esse tipo de questão é uma questão central. Uma questão central no Brasil. Ela não é uma questão menor, ela é uma questão central, primeiro, porque é a expressão máxima do tipo de violência de gênero que existe nesse país e que se naturaliza, certo? Violência contra o corpo feminino, certo? Obrigando você a portar uma gravidez indesejada, e muitas vezes por as questões as mais variadas possíveis, retirando das pessoas a capacidade que elas teriam de efetivamente, saber lidar com aquilo que passa no seu próprio corpo, né? Por outro lado, coloca o Brasil na retaguarda desse processo, mesmo na América Latina. Certo? Você já tem países que já descriminalizaram o aborto, o caso da Argentina é um caso aqui que acabou de acontecer, certo? Ou seja, isso significa que a gente vai criar... E eu diria mais um ponto que eu acho fundamental. A discussão é completamente hipócrita, porque o aborto já é legalizado no Brasil. Já existe legalização do aborto. Certo? Se minha filha tiver uma gravidez indesejada, se a filha de várias pessoas que estiverem aqui tiver uma gravidez indesejada, a gente sabe muito bem o que a gente vai fazer. Certo? A gente sabe onde estão as clínicas, elas estão lá, elas vão continuar funcionando. Se a filha do deputado tem uma gravidez indesejada, se a filha do senador tiver uma gravidez, se a filha do senhor Zanin tiver uma gravidez indesejada, você pode ter certeza que eles vão recorrer a uma clínica privada. Certo? Vão pagar o que precisa pagar e isso vai ser resolvido dessa forma. Ou seja, na verdade, no Brasil, o aborto só é ilegal para a classe pobre. Para a classe média, a classe alta, o aborto sempre foi e será ilegal, absolutamente legal. Certo? Então, esta posição ela é de uma hipocrisia atroz, certo? Porque as sociedades já decidiram. Elas já decidiram. E daí tem um último ponto que eu queria trazer aqui antes de encerrar esse assunto, que foi quando questionaram ele sobre o marco temporal. Tese, a nossa Constituição prevê tanto, de um lado, o direito à propriedade como garantia fundamental e também prevê o direito dos povos originários. Então, tanto a atividade legislativa como o eventual julgamento deverá sopesar esses valores, acredito eu, e chegar numa forma de conciliar esses valores. Então, conciliar aí os valores dos genocidas com o povo que está sendo exterminado, basicamente isso. Então, mais uma vez, eu insistiria o seguinte, um processo como esse, debate a respeito da indicação de uma pessoa para o Supremo Tribunal Federal, deveria ser um momento no qual fica claro os valores de um governo de esquerda. Claro, você poderia dizer, mas imagina se ele falasse alguma coisa desse sentido dentro de uma sabatina. Olha, eu diria o seguinte, nunca na história da República, alguém uma indicação foi recusada pelo Senado. A República já existe há um bom tempo no Brasil e nunca isso aconteceu, e nunca isso vai acontecer. Né? Então não é o caso de você tiver, não é porque você vai ter alguém que vai dizer, não, olha, eu acho que existem lutas sociais vinculadas a essas questões sobre a legalização do aborto, elas devem ser levadas em conta, certo? Há vários países do mundo que pensaram isso de uma maneira diferente do que a brasileira. Seria o caso de também pensar, trazer esse debate, permitir que a sociedade discuta livremente. Uma sociedade que discute livremente essas questões é uma sociedade que cresce, é uma sociedade que dá responsabilidade às suas populações para que elas possam tomar as decisões. Eu acho que talvez o Supremo Tribunal Federal não seja o espaço para tomar essas decisões,
acho que as decisões devem ser tomadas dentro de um processo plebiscitário, ou que as pessoas possam ter direitos à voz, isso obriga as sociedades a discutirem, coisas desse tipo. Quer dizer, até isso seria possível, nem isso foi feito, né? Então, acho essa questão do marco temporal, mais uma vez, quer dizer, é um elemento que é um divisor importante de águas da sociedade brasileira. Por que é um divisor de águas importante na sociedade brasileira? Porque trata-se de você reconhecer que essa sociedade foi baseada no genocídio. Vejam só, em 1500, existia mais ou menos, com população local, autóctone do Brasil, 8 milhões de pessoas. Todos o que nós chamaremos hoje de povos originários. Essa população hoje é de 800 mil pessoas, no Brasil inteiro. 8 milhões para 800 mil tem um nome técnico, é genocídio, não tem outro nome, né? Foi um extermínio populacional. Sim. Né? Então, exatamente por ter que reconhecer a natureza desse extermínio, e é importante reconhecer por quê? Porque esta violência não parou. Ela não é uma violência que ficou no passado, ela é uma violência que constitui o presente, e mais, uma violência que se projeta no futuro. Então, uma questão fundamental da política brasileira é parar os sistemas de violências contra setores da população mais vulneráveis. E no caso dos povos originários é um caso clássico, absolutamente clássico. E é claro que essa violência, ela funciona, por quê? Porque você desterritorializa essa população.